Graça e paz, família Mais, bom dia. Vamos dar início a mais um Café com Cristo nesta manhã. É tempo aí de vocês estarem marcando os amigos, compartilhando essa live nesta manhã, pois Deus tem muito a falar aos nossos corações nesta manhã. Como de costume, vamos estar colocando um louvor para darmos início à nossa adoração e assim ganharmos tempo, para marcarmos amigos, convidarmos os familiares para estar participando conosco. Amém? Está marcando os amigos. Pois nesta manhã Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações. Precisamos voltar à primeira essência, precisamos voltar ao primeiro amor. O amor pelas almas, pelos perdidos. O amor e a paixão por Cristo. Precisa reacender essa chama no nosso coração. Desaparece simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer
pelas famílias restauradas, pelos lares refeitos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti nessa manhã. Fale conosco, Pai, através das Tuas poderosas palavras, Senhor, no nome de Jesus. Amém, meus amados? Bom dia. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós vamos falar da mensagem à igreja de Laodiceia. Amém? Tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para falar conosco nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: escreve esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas é como água morna, nem quente e nem fria. Eu o vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono. Assim eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, nesta manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. Que igreja era essa que Jesus estava a ponto de vomitá-la? Eu vou passar aqui algumas informações bases sobre a igreja de Laodiceia e nós vamos destacar alguns pontos, do que é uma igreja morna. Por que Jesus chamava Laodiceia de igreja morna? Que não era uma igreja que não era nem fria e nem quente. E Jesus falou: queria muito que vocês fossem pelo menos fria ou quente, mas por ser morna, estou a ponto de vomitar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você nessa manhã. As cidades de Laodiceia, Colossos e Herápolis ficavam no vale do rio Lico. Era uma região, um vale, e tinha essas 3 cidades em torno desse rio. Laodiceia situava-se no local da cidade moderna de Denizli, na Turquia, no cruzamento das principais estradas e da Ásia Menor, E as águas de Laodiceia, elas chegavam via aquedutos. E por conta desses aquedutos, as águas, quando chegavam na cidade de Laodiceia, elas chegavam mornas, e alguns estudiosos vão dizer que aquelas águas chegavam impuras e impróprias para o consumo. E as pessoas da cidade de Laodiceia, quando bebiam dessa água, eles tinham náuseas e vomitavam. Outros só tinham sensação de vômito, mas a maioria vomitava, porque era uma água morna e imprópria para o consumo.
E aí por que Jesus, fala que você não é quente e nem frio? E aí nós vamos lá. As águas termais de Herápolis, que era uma cidade vizinha, uma cidade próxima, essas águas termais dessa cidade, Herápolis, elas também tinham um sentido medicinal de cura, porque as águas de Herápolis, elas traziam cura para as pessoas. Por isso é que Jesus falou que ela não era nem quente e nem fria. Por quê? Porque as águas de Herápolis era uma cidade que tinha águas medicinais, águas de cura. Essa é uma mensagem que Deus tem para nós, igreja, hoje. Que tipo de água nós temos oferecido às pessoas? A igreja quente, a qual Jesus descreve aqui nesta carta em Apocalipse, é aquela igreja que oferece água, que cura, que traz vida para as pessoas. E a igreja de Colossos, ela tinha águas potáveis, águas cristalinas, águas frias, prontas para o consumo. Então, por serem cidades que faziam parte do mesmo vale, só a igreja de Laodiceia que não tinha água boa. E as pessoas que faziam uso da água de Laodiceia, elas sentiam náuseas e ânsias de vômito. Outros chegavam de fato a vomitar. Por isso é que Jesus faz essa analogia, fazendo essa comparação de que não é nem quente e nem frio, mas por ser morna, estou a ponto de te vomitar, porque é assim que as pessoas viam na igreja de Laodiceia, águas que deixavam as pessoas a ponto de vomitar e outras até mesmo chegavam de fato. Então Jesus faz essa analogia de uma igreja fria, que era a igreja de Colossos, porque tinha água fresca e potável para as pessoas, e a cidade de Herápolis, que tinham águas termais, águas que levavam cura para aqueles que faziam uso dela. Então, dentro deste contexto, eu quero trazer uma mensagem simples para você nesta manhã, mas que Deus possa aquecer de fato o teu coração, porque eu quero que você entenda essa mensagem nesta manhã. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é ser quente, o que é ser uma água quente que leva cura e medicina para a vida das pessoas. Jesus, ele chama os seus discípulos e falam para eles assim: vamos para o outro lado. E os discípulos entram com ele num barco, e no meio desta viagem, todo mundo conhece essa passagem, onde Jesus vai para Gerasa ou Gadara, que faziam parte de uma Decápolis, 10 cidades. E eles, no meio dessa viagem, eles se deparam com uma grande tempestade e ventos contrários, ventos fortes. E eles ali chegam num momento de desespero, mesmo sendo homens pescadores acostumados ao mar, mas eles se deparam com uma situação e vão até Jesus e falam: Senhor, desperta, não te importa que pereçamos? Jesus desperta e fala para eles: homens de pequena fé, até quando estarei assim convosco? E Jesus então se levanta, repreende a tempestade e manda o vento se acalmar. E aí, passado todo esse momento, essa tempestade, dessa viagem, eles chegam do outro lado. E quando eles chegam do outro lado, eles se deparam com o motivo principal daquela viagem: uma vida que precisava ser salva, uma vida que precisava de cura, uma vida que precisava de libertação. Muitas vezes passamos por muitas lutas, mas no fim entendemos o propósito: valeu a pena, eu ganhei uma vida para Jesus. Jesus se depara com aquele homem, a qual a Bíblia diz que corre na direção de Jesus e se lança aos seus pés em adoração.
Mas ele mesmo, ele oscilava, porque muitas vezes ele estava adorando e outras vezes ele estava possesso. E a Bíblia diz que ali naquele momento da adoração, logo o inimigo vem e toma a vida dele, os demônios começam a falar através da vida dele, dizendo: vestes aqui nos atormentar antes do tempo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus já o repreende, aqueles demônios, vocês conhecem, eles pedem licença para entrar naquela manada de porcos que estavam ali próximo. Jesus concede essa permissão, eles vão, os porcos se precipitam mar adentro, morrem todos eles afogados. Mas o resumo de toda essa história é que Jesus fez os discípulos fazerem uma viagem, porque uma pessoa, uma vida é muito importante para Jesus. E aquele homem que vivia entre sepulcros, andava nu, e algumas pessoas que tentaram ajudar, mesmo aprisionando ele com correntes e grilhões, mas a força do inimigo, quando tomava conta dele, tomava posse dele, fazia com que ele rebentasse todas as correntes e os grilhões. Mas quando Jesus chegou com seu poder e com seu grande amor, libertou e curou aquele homem. Quantas pessoas nós conhecemos que até querem Jesus, mas muitas vezes não tem forças para caminhar sozinho. Ela precisa de alguém do lado dela para consolidar, para orar por ela, para que Deus possa quebrar as correntes e as cadeias. Quantas pessoas precisam de uma mão estendida, uma ajuda para sair da onde ela está. Então, pessoas que estão em sepulcros, vivendo em sepulcros, mortos-vivos, que estão precisando da nossa ajuda. E a igreja quente é aquela igreja que está sedenta por esses perdidos. Sabe, um discípulo que é um discípulo quente é aquele discípulo que vem aos cultos, que vai às células, mas ele se importa com as vidas, ele leva visitante, ele ora pelas pessoas que ele está levando na célula, ele ora para que Deus possa revelar uma palavra que traga cura, que traga libertação para aquela vida, e ele fica ali desejoso por ver aquela transformação. Ele ora por vidas para estar no encontro com Deus, porque ele sabe que o encontro é tremendo e que restaura vidas, que restaura famílias, que traz cura para os lares. Esse é o discípulo quente, essa é a igreja quente, aquela que se importa com as vidas e que quer ver a cura das pessoas, que leva água que cura a vida das pessoas, que cura a alma. Quantas pessoas que estão com a alma abatida, quantas pessoas que estão com as suas almas adoecidas, mas nós como crentes, nós como cristãos, filhos do Deus Altíssimo, nós temos que levar as águas que curam até a vida dessas pessoas. Há quanto tempo o seu coração não queima por vidas? Há quanto tempo o seu coração não queima de amor por Jesus e por fazer a sua vontade? Qual é a vontade maior de Jesus? Ele falou: a grande festa nos céus quando um pecador se arrepende. Jesus, ele deixou várias passagens que vão narrar esse fato de que a sua maior missão aqui na terra foi resgatar os perdidos, foi dar a salvação para a humanidade. E eu vou dar um exemplo de Pedro e João. Pedro e João, Atos 3, eles estão indo ao templo, a oração da hora nona, ou seja, às 15 horas da tarde. E na porta da igreja, chamada Porta Formosa, porque era uma porta de bronze polido, então era uma porta muito bonita, que chamava muita atenção, mas era uma porta também que dava acesso aonde as pessoas lançavam as suas ofertas.
E ali todos os dias era colocado um homem, a qual a Bíblia diz que ele era coxo, outra tradução diz que ele era um paralítico, e ficava ali desejoso por receber uma esmola. E quantas pessoas passavam por ali e não davam um mínimo de atenção para aquele homem. Quem sabe alguns até passavam e jogavam algumas moedas, mas não davam uma atenção. Não prestavam atenção na necessidade daquele homem. A Bíblia não descreve, mas será que aqueles que passavam ali, será que algum deles pelo menos ofereciam um copo d'água? Será que alguns deles ali ofereciam um prato de comida? Será que alguém ali em algum momento sentou ao lado dele para pelo menos falar do amor de Jesus? E isso é tão importante que Jesus descreve no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, e ele diz assim: estive com fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, tive frio e você me agasalhaste, estive enfermo ou preso e foste visitar-me. E os discípulos ficaram assustados e perguntaram: mas Senhor, quando foi que isso aconteceu? Que te vimos com fome ou com sede, com frio, ou que estivesse preso e enfermo, nós fôssemos te visitar? E o Senhor Jesus falou: quando fizestes por um dos meus pequeninos, por mim também estás fazendo. Para você ver a severidade do assunto. Só que naquele dia, naquele grande dia, estava marcado para um dia de uma grande mudança, de uma grande vitória na vida daquele homem. Porque ele se deparou com Pedro e João. Dois homens que tinham águas quentes para dar para aquele homem. Águas medicinais, águas de cura. Eles tinham a cura. Tanto que aquele homem olha para eles desejoso por receber uma esmola, porque era o que ele sempre recebia daquelas pessoas, moedas, esmolas. Mas Pedro olhou para ele e falou assim: olhe nos meus olhos, olhe bem dentro dos meus olhos. E quando aquele homem cessou ali aquele momento e prestou atenção no que Pedro iria lhe falar, quem sabe desejoso por uma palavra, quem sabe desejoso ali por um minuto de atenção, coisa que por muito tempo ele estava ali na porta da igreja e não recebia. E aí Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas eu tenho uma água que cura, que restaura, que liberta, que transforma. E é no nome de Jesus que eu digo para você: levanta e anda. E a Bíblia diz que no mesmo instante Pedro estendeu a mão e pegou na mão daquele homem e o colocou de pé. Quantas pessoas, amados, estão esperando apenas você estender as mãos para o colocá-los de pé novamente? Pense comigo. Quantas pessoas estão à porta da igreja esperando alguém estender as mãos para ela poder se colocar de pé novamente? Esse é o homem, essa é a igreja que Deus quer, a igreja quente, a igreja que leva a cura, a igreja que leva o amor para a sociedade. E aí Jesus faz uma analogia com a igreja fria. Apesar da igreja de Colossos ter águas potáveis, águas frias, mas eu quero fazer uma analogia aqui com vocês de quem é a igreja fria. Quem é a igreja hoje que é a igreja fria? Vamos lá? A igreja fria é aquela pessoa que vem para a igreja, que ela está até presente nas células, mas o seu coração não queima mais por Jesus. O seu coração não queima mais pelas vidas.
muitas vezes vem apenas por um hábito. Vem apenas porque o líder liga e fala, olha, hoje tem célula, você tem que ir para a célula. E muitas vezes ele vai por ir. Ah, hoje é quarta, né? Ah, vamos para o culto. E hoje é domingo. Ah, tem culto, né? Ah, vamos para o culto. É uma pessoa que está fria. Ela não está mais sedenta por ouvir a palavra de Deus. Sabe, hoje nós temos visto uma gama de cristãos que nem mais a sua Bíblia tem, porque estão presos a aplicativos de celular. E aí, nem a sua poderosa arma eles querem mais carregar. Isso aqui, querido, é a palavra de Deus. Ela precisa estar não somente nas suas mãos, mas também no seu coração. Mas isso aqui, querido, nos descreve diante da sociedade como alguém que está portando a verdade, como alguém que está portando de fato o amor de Cristo. E nós hoje muitas vezes nem uma Bíblia queremos mais carregar. E aí o apóstolo Paulo diz a Timóteo que nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tem pessoas hoje que só conseguem manejar a Bíblia se for através de um celular, porque se mandar abrir em algum texto aqui dentro da palavra, ela tem dificuldade. Então, querido, você precisa se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Deixar de ser frio e voltar a ter o seu coração aquecido, sabe? Querer todos os dias ler a palavra, todos os dias buscar a Deus em oração, em adoração. Porque tem pessoas que muitas vezes, hoje é dia de culto, mas tá chovendo, tá frio, tá com dor de cabelo, tô com dor no meu pé, tô com unha encravada. E colocamos tantas desculpas. Ou então muitas vezes vamos para igrejas carregados, sem vontade nenhuma de vir. E essa é a igreja fria, que passa por pessoas na rua sedentas por ouvir uma palavra, sedentas por Jesus, mas muitas vezes estão acorrentadas e precisam da nossa ajuda para se libertar. Nós, como a Igreja de Cristo, precisamos dar muito mais do que água para a sociedade. Você pode notar que quando Jesus está ali no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele está no poço, e ele se depara com aquela mulher samaritana, o intuito de Jesus ali não era simplesmente, de fato, receber um copo d'água daquela mulher. Era muito mais do que isso. Ele conhecia o coração daquela mulher e sabia que ela tinha um coração adorador, mas que estava, infelizmente, perdida, sem ter uma direção certa. E aí Jesus vai ali e coloca ela na rota certa, dá atenção para ela. Jesus conversa com ela, mesmo contrariando os costumes judaicos, porque ali eles tinham essa rincha entre eles, pois os samaritanos não falavam com os judeus. Mas Jesus foi ali e quebrou todos os protocolos, porque tinha uma vida que precisava do amor dele. Porque tinha uma vida que necessitava ouvir uma direção. E quando aquela mulher tomou aquela direção, Jesus curou a alma dela. Jesus conduziu a alma dela para a fonte certa. E a Bíblia diz que aquela mulher foi até a cidade, em pouco tempo ela trouxe toda a cidade até os pés de Jesus para ouvi-lo falar. Então Jesus estava com seu coração aquecido, queimava pelo amor de Deus o Pai. E ele transferiu isso para aquela mulher. E aquela mulher, com seu coração aquecido, ganhou uma cidade para Jesus, ao ponto daquela cidade falar: por favor, não precisa mais falar, porque os nossos olhos estão vendo o Redentor. Nós queremos ouvir dele agora, o Messias, aquele que veio nos salvar. Então, querido, sabe, nós precisamos hoje
ter o nosso coração aquecido, sabe, deixar de fato essa chama não mais se apagar, mas pelo contrário, assim como os sacerdotes trocavam os plantões dentro do Santo dos Santos para colocar o azeite, para deixar a lâmpada da menorá sempre acesa, o fogo da menorá sempre acesa, assim também temos que ser nós, todos os dias colocarmos azeite para manter a chama do nosso coração acesa e deixarmos de ser uma igreja fria, uma igreja que deixou de se importar com os perdidos, uma igreja que está indiferente aos necessitados. Mas o pior de todos, querido, é a igreja morna. E é essa igreja que o Senhor Jesus chamou a atenção. Sabe quem é a igreja morna, querido? Jesus olha para Laodiceia, para aquela igreja e fala assim: conheço as tuas obras. Meus amados, tem pessoas que falam assim: Jesus me conhece, ele sonda o meu coração. Amém, querido? Mas isso não te assusta, não? Isso não te deixa mais com o temor de Deus no seu coração, não? Saber que Deus de fato conhece o seu coração e as suas intenções naquilo que você faz? Reflita comigo nesta manhã. Será que isso não te deixa temeroso em saber que de fato o Senhor conhece as suas reais intenções? Nós precisamos refletir nesta manhã. E aí eu vou voltar aqui rapidamente em algumas coisas que eu anotei aqui sobre a igreja de Laodiceia. E você vai ver algo. A igreja de Laodiceia, eles falam assim, estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. Mas aí Jesus diz para ela assim: sim, mas você não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Querido, sabe quem é a igreja morna? É aquela pessoa, sabe quando a Bíblia descreve de Sansão, que a Bíblia diz assim: e não sabia Sansão que o Espírito Santo não estava mais com ele. É aquela pessoa que está na igreja, mas está brincando de ser igreja. Que o mais interessante, o mais preocupante de tudo, é você ver que ali é a única carta que Jesus diz assim, estou à porta e bato. Ou seja, Jesus ele não estava na igreja de Laodiceia, ele estava do lado de fora. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas hoje precisam abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar. Sabe por que a igreja de Laodiceia dizia que ela era rica? Porque ela era um grande centro comercial. E ali existiam grandes bancos. E de fato era uma cidade muito rica. Rica em dinheiro, mas pobre, porque ela não tinha o amor de Jesus. Isso é muito triste, querido. A igreja de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, tinha uma escola medicinal. Lá eles produziam colírio para a cura dos olhos. Mas Jesus chamou ela de uma igreja cega. Uma cidade que tinha uma escola medicinal, que produzia colírio para os olhos. Mas Jesus falou assim: você é cega. Uma igreja, uma cidade que produzia uma lã preta, que produzia tapetes, vestimentas com aquela lã, que era uma lã rara, uma lã preta. Mas Jesus falou assim: você está nu.
Jesus, ele não falou essas palavras para aquela igreja sem saber de fato o que estava acontecendo. Não, Jesus sabia. Jesus sabia que ali era um grande centro comercial, que era uma igreja próspera, mas que não tinha Jesus, então era miserável. Era uma cidade que tinha universidades de medicina, que produziam colírio para os olhos, para a cura dos olhos, mas estava cega porque não conseguia ver que estava sem Jesus. Sabe quando a cegueira entra? Quando a pessoa se torna orgulhosa. Quando ela acha que as coisas acontecem porque é ela que está fazendo. Quando ela toma a força do seu braço e acha que as coisas só acontecem porque ela tem força. O profeta ele diz assim: miserável homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. E era uma igreja que produzia vestes, tapetes, tapeçarias de lã preta. Mas Jesus falou assim: você está nu, ou seja, você é uma vergonha. Porque quando a Bíblia se refere de nu ou nudez, está falando de vergonha. Mas ainda assim, o grande amor de Deus diz assim: ó, eu estou à porta e bato. Essa passagem de Apocalipse 3:20, quando Jesus diz que estou à porta e bato, é uma grande simbologia do que nós chamamos hoje de livre-arbítrio. Jesus, ele é para todos, mas ele primeiramente ele bate no coração. E aí, querido, quando você permite ele entrar, não tem como mais a sua vida ser a mesma. Ele falou assim: ó, estou à porta e bato. Se você ouvir, e a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Ele falou: se você ouvir, eu vou entrar, vou ceiar com você e você comigo. Ou seja, nós vamos voltar à comunhão, nós vamos voltar a ter comunhão. Querido, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, o véu se rasgou, não foi para nós ficarmos da mesma maneira. Um alto preço foi pago pelas nossas vidas, um preço de sangue, do Filho unigênito de Deus o Pai. E hoje, Ele está batendo a porta do seu coração, está falando: deixa eu entrar. Jesus, ele nunca vai forçar você a fazer nada. E nem vai forçar a porta do seu coração, porque ele é muito educado. E ele quer, querido, ser desejado. Ele quer ser desejado, querido. Ele não quer entrar à força e você ter que ter algo forçado, fazer algo forçado. Isso é muito ruim. Não. Deus, ele bate a porta e fala: deixa eu entrar, eu quero mudar a sua vida. Eu tenho águas que curam. Eu tenho colírio para os seus olhos, para te trazer novamente a visão. Eu tenho veste, ele fala assim, ó: compra de mim o ouro, compra de mim as vestes para que você possa tampar a sua nudez. E aí quando ele fala essa referência, eu vou passar para vocês aqui, ó. Ele diz: compra de mim o ouro. A verdadeira riqueza espiritual é a que vem exclusivamente de Deus. Essa é a maior riqueza da igreja, Deus. Por isso que ele fala: compra o ouro refinado, purificado no fogo. É uma igreja que tem Deus, é uma igreja rica, muito próspera. Porque a igreja de Laodiceia tinha riqueza, mas não tinha Deus. Então era uma igreja miserável. Ele fala: compra vestiduras brancas.
É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza. Ele é um Deus santo. E Ele quer nos vestir de vestes brancas. Ou seja, Ele quer nos vestir da sua santidade. Porque Laodiceia produzia vestes, mas estava nu. E o Senhor tem vestes para você, assim como o filho pródigo, quando voltou para casa, o pai falou: troca as vestes dele, troca as vestes dele, coloca novas sandálias e devolve o anel. O anel é uma simbologia de autoridade, é um anel, é uma simbologia de uma família. As pessoas olhavam para aquele anel e falavam assim: aquele ali pertence à família tal, é um homem de respeito. E nós, quando usamos esse anel, as pessoas olham para nós e falam assim: aquele ali é filho de Deus, ele pertence à família real. Aleluia! Jesus diz: compre de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e os autossuficientes. Jesus, ele é tremendo, queridos. Jesus, ele é maravilhoso. E ele hoje, sabe, ele está batendo a porta do seu coração e dizendo: deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Ele quer te colocar de volta à verdadeira essência. Ele quer te trazer de volta ao verdadeiro amor. Aleluias. Volte hoje, querido, a ter um coração aquecido, assim como dizia John Wesley. Um coração aquecido, um coração quente, que ama os perdidos, que ama as almas, que ora pelas almas. Tenha compromisso de orar pelas pessoas. Tenha compromisso de orar por almas, por vidas, por famílias. Tenha compromisso de levar um visitante para a célula, para os cultos. Tenha esse compromisso. Mas não faça isso de forma mecanizada, mas faça isso com entendimento e com amor. Porque dentro de você tem uma chama que queima, tem uma chama que arde, que te chama para o verdadeiro propósito da vida, para o verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas. Reflita hoje nessa mensagem, que Deus possa falar ao teu coração nesta manhã, abrir os teus ouvidos, pingar o colírio espiritual nos teus olhos para você voltar a enxergar. E assim como Pedro e João falou: olha, não tenho prata e não tenho ouro, mas uma coisa eu tenho e essa eu posso te dar. Se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia, merece até uma salva de palmas, merece um grande aleluias, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso. E Ele quer nos usar, querido. Ele quer nos usar de uma forma poderosa. Seja você um homem, seja você uma mulher que vai levar cura para as nações. Eu lembro quando nós estávamos no templo antigo, que a maioria das profecias que eram liberadas para a igreja Maste era que nós seríamos uma igreja terapêutica, uma igreja que iria levar cura para as nações. E nós temos que tomar posse dessa palavra e fazer uso dessa palavra. Porque não basta simplesmente ouvir, querido, mas nós precisamos praticar e levar para as nações a cura do Senhor Jesus Cristo. Levar essas águas termais que curam, que resgatam a essência da adoração. Faça valer a pena o véu ter se rasgado, que nos dá novamente acesso direto ao Pai. Volte à primeira essência, volte ao primeiro amor, volte para Jesus. Abra hoje a porta do seu coração e deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar, Ele quer ceiar contigo, Ele quer sentar contigo à mesa, Ele quer ter comunhão contigo. Você sabe, querido, você tem noção do que é sentar a uma mesa com Jesus e ter comunhão com Ele?
Você sabe, querido, que quer ter um coração que queima, que todos os dias você já acorda querendo ler a Bíblia, você já acorda querendo falar com Ele, dizendo assim como Zé Benihim: bom dia, Espírito Santo, vem falar comigo, meu amigo, meu Pai. Sabe, andar pelas ruas e enxergar os necessitados, não somente de um alimento físico, mas do alimento espiritual. Jesus falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O povo queria o maná, mas ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele falou para aquela mulher samaritana: eu sou a água, e se você beber de mim, você jamais terá sede. Ela falou: Senhor, então me dá sempre dessa água. A humanidade tem fome e sede de Jesus, e nós precisamos acordar para essa realidade. E precisamos deixar o nosso coração queimar por Jesus e levar a cura para as nações. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por esse banquete espiritual, por esta palavra, Senhor, tão poderosa, que possa ir de encontro aos corações, aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que estarão assistindo offline. Senhor, que essa mensagem chegue às nações, e aonde estiver, Senhor, a minha voz, que seja não a minha, mas a sua voz a ecoar dentro dos corações dos teus filhos, e que eles recebam a cura, que eles recebam a libertação, Senhor, e que eles comam e bebam dessa água purificadora, dessa água de cura, dessa água que transforma, que liberta, que restaura. No nome de Jesus, Pai, que possamos ser uma igreja quente, que possamos ser uma igreja terapêutica, que leva a cura para as nações. Que nossos olhos espirituais possam ser abertos para reconhecer que sem Ti nada podemos fazer, nada somos. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Fala aos nossos corações nesta manhã. E que essa palavra possa queimar dentro de nós, Senhor. E que possamos meditar nela hoje o dia inteiro. E que possamos rever, assim como o apóstolo Paulo diz: examine, pois, o homem a si mesmo. E que possamos ver que tipo de água nós temos sido. Somos quentes? Somos frios? Ou somos mornos? Repito nessa palavra nesta manhã, querido. E que Deus te abençoe. Um grande beijo no seu coração. E que o Senhor possa nos conceder uma segunda-feira maravilhosa. Estamos iniciando uma semana, e eu creio que será uma semana poderosa, de muitos milagres, de muitas curas, e eu creio que as células vão bombar. Eu creio que na quarta-feira, no culto de quarta, teremos muitos visitantes aqui, porque hoje o Senhor está acendendo uma chama dentro do meu coração, por vidas, por almas, e que o Senhor possa nos usar, e que deixemos-nos ser usados por Ele. Amém? Deus te abençoe. Um bom dia. Graça e paz.